O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, pois suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo Letare. Deriva já da antífona, que nós não lemos, porque tem o canto de entrada: alegra-te, Jerusalém. A alegria de quem já ultrapassou metade do tempo da caminhada. Nós já estamos ultrapassando, já no próximo domingo é o quinto domingo da Quaresma, e no outro o domingo de Ramos. Então estamos a 15 dias de iniciar a Semana Santa. Originalmente, hoje seria lido o Evangelho do cego de nascença, né? Que é a iluminação, né? Cristo que ilumina, que abre os olhos, né? Mas, como disse, com a reforma litúrgica foi criado o ano B e o ano C. Então, o Evangelho de hoje, neste ciclo B, é justamente de Jesus falando da sua paixão, da sua crucifixão e comparando ao Antigo Testamento a serpente que foi elevada. E introduz tudo isso o livro das Crônicas, falando que todos os chefes dos sacerdotes e do povo multiplicaram as suas infidelidades. E essa multiplicação de infidelidades não ficou impune. Não fica impune. Mais cedo, mais tarde, mesmo com a grande paciência de Deus, nos é cobrado. E às vezes Deus cobra neste mundo para que não nos seja cobrado pior na vida eterna. Por isso, certos sofrimentos Deus os permite para que salvemos a nossa alma, a nossa vida eterna. E permitiu ao povo de Israel um castigo tremendo por isso, pelas infidelidades. O povo do Antigo Testamento teve a grande experiência da salvação de Deus. Deus conduziu o povo pelo deserto, mesmo lamuriando, reclamando, né? Inclusive o episódio das serpentes vem por causa das reclamações do povo. E levou-os à terra prometida. E tinham tempo, tinham a arca, tinham tudo. Então o que pensavam? Nós temos tudo, nós podemos tudo. Então queriam ter a proteção de Deus, mas queriam viver à luz dos ensinamentos pagãos. E Deus permite o pior.
Nabucodonosor, destrói Jerusalém, destrói o templo, as fortificações, mata muita gente, e o que sobra vai escravo. E é interessante que o autor do livro das Crônicas diz que, para que se cumprisse a palavra do profeta Jeremias, que falou de 70 anos de sofrimento. E é bonito ver o Salmo, né, quando eles se lamentam, né? O Salmo de hoje é uma lamentação, né? Junto aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Ali os opressores nos pedíamos cantos, nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós um canto de Sião. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? É isso. Então, Deus permite este castigo, mas, passado o tempo oportuno, então vem o rei Ciro, que convoca a reconstrução do templo, né? O rei persa. Então Deus quer o nosso bem, Deus quer a nossa salvação, mas será que nós queremos? Isso que é o problema, né? O grande mistério humano da liberdade. E nesse sentido vem uma doutrina importante de São Paulo, que está na carta aos Efésios, aparece também na carta aos Romanos, que a salvação vem pela fé, né? Deus envia o seu Filho ao mundo porque Ele quer salvar o mundo, Ele não quer que se perca. Então vem a grande misericórdia de Deus, e Ele diz: é pela graça que sois salvos mediante a fé. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas. Veja aqui, é pela obra ou não é? São Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta, né? Então, Lutero entendeu muito mal a doutrina de São Paulo, quando diz que a salvação vem pela fé. Só a fé salva. Por quê? Porque o que nós recebemos é graça de Deus, é de graça, é dom. Ninguém pode merecer a salvação. Todos fomos salvos em Cristo, inclusive a Virgem Santíssima, porque ela recebe uma antecipação dos méritos da cruz de Cristo, para que ela possa ser a Imaculada Conceição. E ser assim o tabernáculo primeiro, onde habitará o Cristo. Mas veja, tudo pela fé. Mas, veja, São Paulo diz: fomos criados de Jesus Cristo para as obras boas. Então, alcançados por Cristo, salvos por Cristo, né? Como é que começa a nossa salvação? É no batismo. É gratuita. Ninguém pode merecer o sacramento. Agora, depois que você alcançou a graça de Deus, deve viver as obras. Mas não é que eu, pelas minhas boas obras, me salvo. Não, tem que ser antecedido pelo dom de Deus. Isso que é o problema. Esse é o erro do fariseu. O fariseu se achava salvo porque ele é um sujeito muito bom. Aliás, ontem era o evangelho, né? Eu não sou como este publicano, eu pago o dízimo, eu faço, aconteço. Aquilo não é uma oração, né? Aquilo é uma exultação de si mesmo. Então, veja, São Paulo deixa claro que nós dependemos da misericórdia de Deus. E é verdade isso. Somos salvos em Cristo. É isso que vamos celebrar agora. Caminhamos para a Semana Santa, não é? Já lançamos aí o programa da Semana Santa, está no elevador, está aqui no quadro de avisos, e no próximo domingo vamos distribuir os panfletos. E lá está, não é? Jesus ressuscitou, mas ele teve que passar pela Sexta-feira Santa. Ele caminha para o domingo da ressurreição, mas tem que passar pela Sexta-feira Santa. E ali está a nossa salvação. É o seu sacrifício que nos salva. Este dom, um dom gratuito de Deus, porque nós não tínhamos como nos salvar. Não tínhamos. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, unidos, não dão uma centelha do sacrifício de Cristo na cruz. Porque Ele sim é a vítima pura. O cordeiro sem mancha, sem defeito, é Ele. O resto é tudo um símbolo dele e não tem a sua eficácia.
É por isso que na conversa com Nicodemos, ele faz essa comparação. Do mesmo modo como Moisés levantou no deserto a serpente, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Levantado aqui é ser erguido na cruz, né? E veja, ser levantado, e o Antigo Testamento, como já disse aqui algumas vezes, diz, né? Seja maldito todo aquele que for elevado, todo aquele que for levantado. Porque esta elevação era o sinal do enforcamento ou da crucifixão. E era isto, né? Quem fosse crucificado tinha sido abandonado por Deus. Olha que Jesus vai dizer o Salmo 21, que começa como? Meu Deus, por que me abandonaste? Ele não está desesperado, não. Está rezando o Salmo. Porque ali ele está mudando toda a configuração do que é a cruz. A cruz, que era o sinal da maldição, do abandono de Deus, é agora o sinal da nossa redenção. A pedagogia divina transforma tudo. Transformou aquilo que era signo da desgraça na nossa maior graça. É ali, no altar da cruz, que o Cordeiro sem mancha, Cordeiro, vítima e sacerdote, sobre o altar da cruz, vai nos redimir, não é? Então, quando eu for, aliás, em outra passagem, Jesus diz, né? Quando eu for elevado, atrairei tudo a mim. Então, ali do alto da cruz, ele atrai todos os pecados, toda a nossa culpa e nos redime. Mas é preciso completar isso. A obra perfeita de Cristo tem que ser completada. Mas se é perfeita, não precisa completar, ela tem tudo. Falta uma coisa, a nossa adesão. E aí vai todo o problema, não é? Então Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Não tem atitude indiferente aqui, não. Quem crê está salvo, quem não crê está condenado. Certa vez, há tantos anos, no convento de Santo Antônio, né? Isso aí vai o quê? Uns 40 anos atrás. Vou me confessar lá. E o velho sacerdote, que não era brincadeira não, ele ali cuspia marimbondo mesmo. Se ia se confessar, saía até meio tonto, sabe? Ele sentava a lenha mesmo. E ele dizia, todo mundo hoje sabe tudo, naquele tempo, hein? E hoje, hein, que está com o celular. Então não é diferente recusar Jesus Cristo. Os sinais foram dados. Ainda hoje, Deus dá sinais. Não querem ver. É um outro problema. Estão cegos, fascinados pelas coisas do tempo. Fascinados pelas coisas que passam. Quem não crê nele será condenado. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Qual é o julgamento? A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas do que a luz. É como hoje. Estão preferindo aí a treva do que a luz de Cristo. Preferem. Escolhem esse mundo. Escolhem o que passam. E muitas vezes escolhem aquilo que degrada o ser humano. Estamos vivendo tempos muito difíceis hoje. Por quê? Porque quem anda no mal quer a treva. Ele não quer que a luz brilhe sobre ele. Ele quer treva. Porque na treva não se vê. Você vê, é uma imagem interessante, né? Os insetos, as ratazanas, saem tudo de noite. O que é ruim, sai à noite. A treva, os morcegos, os bichos peçonhentos, tudo de noite, na treva. E aquilo que é bom, aparece à luz do dia. Quem pratica o mal odeia a luz, mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz. Veja, Jesus fala constantemente da verdade. E o que nós dizemos hoje? Negamos a verdade, não existe a verdade é relativa, eu tenho a minha verdade, você tem a sua. Porque a verdade obriga. Quando se conhece a verdade, você não pode se desculpar, você sabia, você conhece a lei. Então, querem relativizar tudo para o quê? Para que não haja verdade, para que não haja justiça, para fazer aquilo que querem, e se esquecem que o seu querer
devia ser guiado pela inteligência e, sobretudo, a inteligência iluminada pela fé. Quando não fazem isso, ficam à deriva, guiados pelos apetites, pelos sentimentos, pelas paixões, pelas coisas degradantes, e assim vão. Para onde? Não é para bom lugar, não. Então é grave o que vivemos. É grave a conversão, por isso todo ano tem quaresma, pedindo o quê? Oração, jejum, esmola. Eis o tempo de conversão. É agora. Como a conversão é o ano inteiro, mas a quaresma vem para preparar para a festa da Páscoa, para gritar conosco: olha o tempo de conversão. Uma das possibilidades das cinzas é: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos. Tem que se converter. E o fascínio com o mundo pode levar a isso, a perder a grande obra de Cristo, a obra da nossa redenção. Eu tenho que atualizar a redenção de Cristo na minha vida. E isso cada um tem que fazer por si. Eu não posso fazer por você, você não pode fazer por mim. Eu tenho que aderir a Cristo. Eu tenho que dizer sim a Cristo, porque eu vou me apresentar diante de Cristo e Ele vai me pedir contas disso aí, como tantas vezes aparece no Evangelho, figuras do julgamento. Então, meus irmãos, nesse quarto domingo, que nos convida à alegria, porque já ultrapassamos em grande parte a quaresma, estamos já caminhando em direção, estamos a 15 dias do domingo de Ramos, estamos a 15 dias do início da Semana Santa, que culminará com a festa da Páscoa, a festa mais importante da igreja, é maior até que o Natal, porque ali Jesus conclui a sua obra e como que nos recria, porque nos volta a dar a graça perdida pelo pecado. Então vamos aproveitar estes últimos dias da quaresma para realmente nos prepararmos bem, para recordarmos isso, que isso é um tempo de conversão. E eu me convertendo, eu estou dando direção à minha vida, à vida eterna, a verdadeira alegria, o sentido que existe dessa existência. Senão, imaginem bem, hein? Viver 70, 80, 90, 100 anos, quem viver aí, que não é fácil. Para quê? Para perder a vida eterna? Nós temos que nos perguntar por isso. Então, que a alegria de hoje seja a alegria em Cristo. E que nós saibamos ser realmente fiéis a nosso Senhor.